veio aqui hoje com a irmã Joana, o Henrique, para falar do milagre, na verdade, do milagre da transformação, do que é o milagre. É essa a história, né? É isso. E para começar, a gente queria convidar vocês a rezarem uma Ave Maria conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. comecemos assim a falar do nosso milagre. Primeiro falo eu, Diácono Etienne, vocês me conhecem, mas já é por si só um milagre eu estar aqui, né? Aqui, particularmente, porque eu estudei nesse colégio. Eu e Rogério, que talvez alguns de vocês conheçam, a Denise, que está lá no fundo, certamente conhece, né? E a gente estudou aqui. E é um milagre também, porque 40 anos atrás, quando o Dom Filipe e o Padre Juliano chegaram, eu fui parte do primeiro lote, né? É um milagre, é um milagre. E o milagre está aqui com a irmã Joana, o Henrique, meus amigos, né? Que fazem essa caritativa comigo. Peço desculpas, eu estou um pouco rouco, mas eu vou falar pouco, porque a irmã Joana sozinha já fala bastante. Então, eu queria começar exatamente com a irmã Joana, contando um pouco da congregação, o que é, da Madre Teresa de Calcutá. Ela teve a felicidade de conhecer a Madre Teresa também. Então, por favor, aí nós vamos fazer isso assim, no estilo de um bate-papo, para ficar mais tranquilo. A irmã estava um pouco nervosa, agora está menos, então conversando as coisas ficam mais fáceis. Então, nossa congregação, ela começou com a madre, na época era a irmã Teresa, não? Que ela foi uma irmã da Nossa Senhora de Loreto, que ela, quando ela saiu do país dela para ir para a Irlanda, ela começou da Irlanda, ela foi para a Índia, onde que foi toda a formação dela. E lá ela se tornou uma professora de geografia e história, até chegou a ser a diretora do colégio, que era de meninas ricas, não? Meninas de posse que podiam pagar o colégio para estudar na Índia. E aí ela fez os votos perto dela e depois, ela sempre via aquela pobreza, não? Quando saía pelas ruas, e também houve a separação. Quando teve a separação, os ingleses foram embora, e aí começou a separar. A Bangladesh separou, que fazia parte da Índia, separou para ser um outro país, e teve então muita gente, muitos imigrantes que vieram para Calcutá, que naquela época a capital era lá. E então muita gente na rua. E do colégio onde ela trabalhava e ela ensinava, né? Pela janela ela via aquela favela imensa, não? E ela sempre, não, aquele carinho, porque ela teve essa experiência com os pobres, com a família dela, com a própria família dela. A mãe, não, sempre recebendo gente para os. Elas falavam, chegava em casa, na hora do almoço, tinha uma pessoa lá comendo na mesa junto com eles. Era um pobre, não? Então ela cresceu vendo, não, a mãe ajudando os pobres, não? As pessoas necessitadas. E ela tinha esse carinho por eles.
E quando ela estava indo para um retiro, ela sentiu um chamado em cima de um chamado, que a nossa amada sempre falava isso. Eu recebi o meu segundo chamado, um chamado em cima do chamado. Foi em 1946, dia 10 de setembro. Ela estava indo para um retiro e durante a jornada de trem, ela sentiu isso no coração dela, de querer trabalhar com os pobres mais pobres, não os pobres, mas os pobres mais pobres. A necessidade, dar dignidade para aquelas pessoas que estavam caindo na rua, não morrendo, não? E durante o retiro todo, ela foi rezando, pedindo a orientação pelo Espírito Santo para ver se era isso mesmo. Assim que ela chegou, voltando para Calcutá, falando com o confessor dela, contando tudo, ela expressou o que Jesus falou com ela anteriormente, né? E aí ela começou a pedir para querer sair do convento para poder começar a trabalhar. Mas a prudência da igreja, não? Sempre para ver se é verdade mesmo, né? Se não é o tentador que está querendo tirar uma alma do convento, né? E aí o padre Vanex ainda não tinha falado com o bispo. E foi falando, mas Jesus está pedindo, não, eu tenho que obedecer Jesus, né? E foi quando o padre Vanex, o confessor dela, deu autorização para ela escrever para o bispo daquela época. E ele foi. Imediatamente ela escreveu uma carta. O começo dessa carta me tocou muito, porque ela fala assim: não importa, eu vou falar o que eu vou falar, mas a palavra do Senhor vai prevalecer, vai ser a obediência dela, não se ele falasse não, ela não ia começar a congregação, não? E deixava tudo aberto, não? E ela foi como uma filha falando com o pai, e ela explicou tudo. Se vocês não leram um livro que chama Venha Seja a Minha Luz, esse livro conta toda a história de como aconteceu, como que foi que Jesus falou anteriormente com ela, e sabe, todos os passos. Esse livro é maravilhoso porque ali mostra, né, também a escuridão da nossa amada. Até quando ela organizou tudo a nossa congregação, aí veio aquela escuridão. Ela não sentia a presença de Jesus, mas ela falou assim: eu amo, eu dou minha vida por Jesus. Mas ela não sentia a presença de Jesus nas orações, como ela estava sentindo quando ela teve as locuções, não? Mas ela nunca demonstrou para ninguém essa noite escura dela, da fé, não? Assim, como assim, eu não vejo Jesus, eu não. E foi assim, em 1948 ela teve autorização para começar na diocese. Depois o caso foi para Roma. Em 1950 foi quando ela recebeu o pontificado, não? E quando já começou a florescer a congregação, as irmãzinhas, as primeiras irmãs foram as próprias alunas dela, não? E foi chegando e atingimos em todos os lugares, não? Como ela falou uma vez na entrevista em Nova York, que não sei se é Nova York ou é Inglaterra, que ela falou assim que Calcutá está em todos os lugares, não? E daí a exposição belíssima, e lá vai estar a história toda lá. Não, se vocês puderem parar para ler cada foto, né, ver mesmo. E a intenção era essa, de trazer a dignidade para aquelas pessoas que estavam lá morrendo, caída, não? E tanto
que ela sempre quando encontrava com a gente no noviciado, porque eu tive 2 encontros com a amada. Uma foi no noviciado, quando eu entrei no noviciado, lá em Califórnia, São Francisco, e ela contou a mesma história pra gente, não? Que quando ela começou, que ela pegou aquela pessoa doente, não? E trouxe para casa, primeiro, antes de ela abrir a casa do moribundo, ela tentou salvar uma pessoa. Ela pegou essa pessoa, foi na porta do hospital, tentou colocar essa pessoa no hospital, não conseguiu, porque era pobre, né? Então, e a pessoa acaba morrendo ali, não? E ela pensou, não pode, a gente tem, é filho de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, como é que vai deixar morrer desse jeito, não? E aí quando ela começou, que ela teve essa inspiração de abrir a casa do moribundo, que ela trazia as pessoas, não? Então ela conta esse caso, que ela trouxe esse homem, todo carcomido pelos vermes, não? Pelos ratos, não? E foi limpando aquela pessoa, não? Tirando cada verme do corpo daquela pessoa. E quando a pessoa estava limpinha na cama, não? Que aquela pessoa virou para ela, deu um sorriso e faleceu, não? É isso que ela queria dizer. Dar dignidade, pelo menos para morrer limpinha num lugar caloroso, né? Com calor humano, não é verdade? E assim foi, ela começou. E aí nossas casas começaram a chamar ela para todos os lugares. A gente só vai onde o bispo nos chama, né? A gente nunca invade um lugar, o bispo nos chamou, né? E foi que chegou até nós, até aqui no Brasil, que foi a primeira casa aqui no Brasil, foi na Bahia, em Alagados, em 1979. E ela tem aquele encontro com a irmã Dulce, que a irmã Dulce, a história conta que a irmã Dulce queria dar o hospital para ela, mas ela falou assim, não, o meu trabalho não é com hospital, não? Nós temos a nossa casa com moribundo, né? Parece um hospital, mas não é um hospital. É tudo aquele com carinho, a gente faz o que a gente pode para aquela pessoa. E aí nós temos casa no Bom Sucesso e temos mais casas esparramadas aqui no Brasil. E assim chega cada pessoa, né? Aqui no Rio começou quando, irmã? Foi, se não me engano, foi em 1982, quando a madre veio aqui no 82, né? 82, quando a madre veio, o Dom Eugênio chamou ela, certo? E aí ela veio ao Rio, porque a primeira foi em Bahia, né? E aí quando o Dom Eugênio foi mostrando os lugares para ela, e a gente sempre mora na periferia, onde estão os pobres mais pobres, não? E quando ela viu na nossa casa, quem conhece Bom Sucesso, a nossa casa, ela fica ali perto do Hospital Bom Sucesso, numa ladeira, lá em cima tem uma igreja que parece que ali era um seminário, um asilo, não lembro, não sei bem a história. Foi quando ela falou assim, aqui, que a gente vai ficar. E a gente é rodeada por comunidades, né? A Vila do João, Nazaré não, Navegantes, a Maré, todas aquelas comunidades, Mandela, né? E temos a casa na Lapa, lá que é mais recente. Da Lapa recente. Aí temos uma casa no Realengo, onde que nós temos a Idéticas, não? E também agora a gente está colhendo meninas que estão no crack, não? E se elas querem, a gente acolhe elas. É um pouco difícil, é um trabalho bem difícil com elas, porque assim,
é bem difícil, né? Mas a gente tenta, não, a gente vai tentando, vai tentando. E na Lapa, Dom Eugênio, ele quis, não, ele pediu para que a gente viesse na Lapa, porque é onde que estava o foco da população de rua. Então, aí a gente veio, começamos a morar numa casa alugada, depois onde a gente mora agora, a gente tem uma concordata que fala que porque aquela casa pertence às irmãs, as carmelitas. Então nós, pela cura e tudo, a gente conseguiu aquilo, é o local, o melhor local, porque é onde todos eles estão ali, não? E eles vêm na nossa casa de segunda a sexta, onde eles têm um jantar, praticamente é um jantar, né? Mas antes do jantar, a gente dá a palavra também, porque a gente tem que ser alimentado pela palavra e pelo alimento do corpo, né? E a palavra é alimento da alma. É onde eles entram por turma, porque é pequeno nossa capela, é um refeitório também, apenas cabe 50 pessoas, né? Então, eles entram, tem um momento de oração ou da compartilha da palavra e depois entram no refeitório. Enquanto eles estão comendo, né? Outro grupo já está entrando, já está lá na capela. Quando termina aquele grupo, a gente faz um mutirão de limpeza, fazemos os pratos, porque damos os pratos feitos para ele, né? E fazemos os pratos e começa, e assim vai indo, né? Às vezes 4, 5, 6 grupos de 50, né? E aí eles falam para a gente, porque eles ganham quentinha, não passa carreata, eles ganham quentinha. Aí eles falam para a gente assim, irmã, eu gosto de vir aqui porque aqui, além de ser o carinho, né, recebe a palavra, a comida lá fora entra na copa do dente, mas aqui a comida entra no estômago. É verdade. Então eles nos tratam bem, nunca aconteceu nada deles relamando na gente ou querer brigar com a gente, né? As mulheres é um pouco mais difícil, né? As mulheres é mais difícil. Mas ali, além de tudo, vocês também têm pessoas, têm abrigados na casa. Sim, temos são pessoas que querem fazer uma recuperação ou normalmente é 3 meses, não? Aí depende do caso, é estudado, né? Com assistência social, porque nossa casa antigamente era um asilo. A pessoa entrava lá e ficava até morrer, aquelas que não quisessem sair. Mas agora com muita exigência, não? Muita exigência não sei se é do governo, não sei da onde que vem essa exigência, mas a gente tem que ter a casa assim, 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 e a gente não pode, não temos condições, a nossa casa é de escada, então não poderia mais ter idosos. É engraçado, a gente teve até 2021, não? A gente sempre cuidou deles, nunca aconteceu nada, não? Aqueles que morreram porque estavam mesmo doentes mesmo, muitos morreram dentro da nossa casa, né? Mas tudo com acompanhamento de doutores, não? A gente mesmo que fazia, a gente faz o papel de enfermeira, a gente faz o papel de tudo, né? Aí, mas nunca teve problema nenhum. Aí depois começaram com a exigência, né? Precisa disso, precisa daquilo, precisa... E a gente não tem condições de pagar cuidador, enfermeiro 24 horas, médico particular, não para... Então a gente, infelizmente, tivemos que fechar. Então a nossa casa agora é de 59 para baixo. Tem alguns aqui que já tem 60, né, Marcos? Mas a gente está esperando para ver se consegue pegar uma aposentadoria. Depois a gente, se a gente pudesse, a gente ficava até morrer, né? Mas infelizmente não.
Então, documentos também, eles vêm para arrumar os documentos enquanto... E tem aqueles que não aguentam, aí vão embora antes, não? E a gente também trabalha junto com a assistente social, a gente procura encaminhar eles para as casas de recuperações. Não só a gente também, a gente tenta, né, encaminhar para as casas de recuperações, onde tenta resgatar essa alma. E dentro desse universo chega o nosso amigo Henrique. Henrique, fala um pouco da tua história, porque isso tudo parece, às vezes, que fica solto no mundo das ideias, como se fosse, e a gente esquece o rosto da pessoa que está lá, que é a coisa extraordinária que nos chama a atenção. Desculpa, fala aí. A minha história é o seguinte, eu estava nas ruas, assim, uns 3 meses nas ruas. Aí eu estava ali, não sei quem conhece ali a igreja de São Crispim, ali na Rua da Feira, e eu estava sentado ali, aí do nada... Mas Henrique, desculpe te interromper, você estava 3 meses nas ruas e antes disso você estava onde? Não, eu morava com a minha família, eu tinha um quarto, mas aí eu era só uma pessoa sem destino, deixava tudo e ia para as ruas. E assim... Aí do nada, comecei a beber, eu tinha 13 anos quando eu comecei a beber, lá no Ceará, né? Eu sou do Ceará. E lá eu comecei brincadeira, a gente lá jogava futebol, né? E lá os meninos apostavam, era uma coca e um litro de cachaça, e aí a gente foi começando. E nesse eu fui me aviciando. E eu cheguei num ponto, quando eu não tinha cachaça para beber, eu bebi álcool, bebi gasolina, bebi água sanitária, bebi uma tampa de água sanitária e eu passei uma semana internado. Aí eu estava na igreja de São Crispim, sentado. E nesse momento apareceu uma mulher do nada. Uma mulher, um negócio aqui na cabeça. Aí a mulher olhou para mim e falou assim: Henrique, a sua mãe lá no Ceará morreu, a dona Rita. Eu falei: morreu? Ela morreu. Aí eu falei assim: essa mulher tá blefando, ela nem me conhece, como é que ela falou que a minha mãe morreu? Aí eu fiquei lá. Você acredita que foi no intervalo de 10 minutos? Ia passando um cara que morava lá onde eu morava, em Santa Teresa. Ele falou: Ih, Henrique, a tua mãe lá no Ceará morreu. Aí antes dessa mulher ir embora, ela falou assim: Henrique, sua vida vai mudar de hoje por diante. Aí eu falei: como? Ela falou: vai mudar. Aí eu perguntei assim: como é o nome da senhora? Ela não respondeu. Perguntei a segunda vez, ela não respondeu. Perguntei a terceira vez, ela não respondeu. Ela simplesmente botou a mão na minha cabeça, levantou, foi embora. Aí eu falei assim: eu vou para lá. Eu voltei para a Cruz Vermelha, que eu estava na Cruz Vermelha. Aí eu voltei para a Cruz Vermelha. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, daquela mulher ter falado isso. Eu falei assim: não, eu vou para Lapa. Aí os caras lá falaram assim: o que tu vai fazer na Lapa? Lá tu vai morrer. Lá na Lapa é perigoso. E nesse intervalo eu já tinha quebrado a minha perna, que essa minha perna aqui é quebrada, acidente de carro. E eu cambaleando e caía aqui, caía acolá, me levantava, segurando nas paredes, mas cheguei na Lapa. Nisso, a minha mãe morreu dia 6, quando foi dia 11, muitos aqui conhecem ali a sala Cecília Meirelles, estava deitado lá. E nesse intervalo, ia passando a irmã Teona. Eu nunca tinha visto falar nas missionárias da caridade. E a irmã falou assim: menino, tu quer ajuda? Aí eu olhei assim e falei: quero. Aí uma irmã ficou comigo lá e a outra veio chamar um rapaz que trabalhou, o Silva. Aí o Silva foi lá e me pegou de cadeira de roda. Aí eu fiquei no segundo andar, uns 6 meses, e ainda fraco. Aí depois a irmã falou: Henrique,
agora você vai para o terceiro. Eu falei, tá bom, irmão. Mas aquilo, diácono, tocou muito. E hoje, já tem 5 anos que eu estou lá na casa, em 4 meses. E se eu falar para você, eu deixava tudo, tanto lá no Ceará, eu abandonava a casa dos meus pais e ganhava um mundo, andando à noite nas estradas, mas lá a gente morava no interior, as estradas lá é de carroçal. Eu ganhava sem destino à noite, andando à noite. Aí os pessoal falavam, poxa, eu vi o Henrique caído na beira da estrada, deitado. Aí eu vi o Henrique ali em outro lugar deitado. E se eu falar para você, eu pegava uma garrafa dessa, comprava uma garrafa de cachaça, não dava 2 segundos, eu acabava com ela e já estava querendo comprar outra. E eu andava com uma daqui na central a pé, atrás de um copo de cachaça. É uma coisa assim sem explicação. Mas aí, graças a Deus, eu encontrei. Foram os anjos que Deus colocou na minha vida, as missionárias da caridade. E é assim tudo. O extraordinário é isso, que nós somos testemunhas uns para os outros, porque eu também tenho a minha experiência com vocês. Vocês também me testemunham alguma coisa, né? Como que eu encontrei esses dois, né? Como eu encontrei essa casa? O Henrique já estava lá, a irmã Teona era responsável antes da irmã Joana. E, bom, eu fiz a escola diaconal toda, me ordenei durante a pandemia. Né? E uma vez ordenado, eu disse, bom, agora vou me dedicar ao movimento como eu deveria, porque, na verdade, a gente reconhece os sinais e era isso que o Senhor falava mesmo com a minha teimosia de querer seguir vários caminhos. Né? E eu disse, bom, eu aprendi que eu devo fazer caritativa para crescer, né? Aprender quem eu sou. E a única caritativa que eu achei foi o André e o Vitor, que estavam fazendo, e no meio da pandemia eu disse, olha, não sei como é que vocês estão fazendo, mas eu queria participar disso com vocês. Né? E aí começamos fazendo a arrecadação, porque a gente não podia ir lá, né? E as irmãs pediam umas coisas difíceis às vezes, né? Bomba d'água, móvel, ventilador para a gente fazer a instalação, ok. Mas foi uma coisa mais ou menos assim, tranquila, porque era um movimento de arrecadar. Né? E aí fomos saindo da pandemia e a ideia era a gente começar a fazer a caritativa lá. Bom, para quem me conhece, a caritativa tem 2 dimensões. Uma é eu sair de casa e ir até lá. A outra é participar lá, porque a caritativa, na verdade, era a gente, assim, conversar, se entrosar. Se fosse fazer coisas, para mim era mais fácil, mas para conversar com outros seres humanos, para mim é mais difícil. E aí, chegou lá e eu disse, bom, o que é que eu vou fazer aqui? E a minha surpresa foi, encontrei o povo lá, todo mundo rezando o terço, né? Terço da Misericórdia, o terço mariano, e como isso transforma a gente. A gente imagina que a história é, eu vou lá ajudar os outros. É bem o contrário, né? A gente vai viver uma experiência de caridade, que é outra história. É um doar-se e um receber. Porque na medida que a gente está lá,
é impossível não ver o rosto do Senhor, né? Que se manifesta na nossa comunhão. Então, irmã, eu queria que a senhora falasse um pouco das capelas que tem ali. Tenho sede. A nossa capela, todas as nossas capelas, elas têm uma frase junto do crucifixo: tenho sede, porque é saciar a alma de Jesus. Saciar a alma de Jesus nos pobres mais pobres. E é onde que a gente encontra Jesus. É como a nossa madre falou, a gente recebe Jesus na Eucaristia, depois eu vou tocar Jesus no pobre mais pobre, não? E então é ali que onde acontece muita coisa mesmo. Os meninos que participam da nossa casa, eles gostam de entrar na capela para ouvir a palavra, para rezar, ou para... Eles falam, não, eu quero participar do culto, porque lá entra toda... a gente não faz separação, não? Então, onde... E muitos deles pedem batismo, não? Muitos deles já foram batizados lá na catedral pelo Dom Orani, que a gente prepara, e graças a Deus. E tem aqueles que continuam na rua, mesmo já fazendo tempo participando da nossa casa, sim. Mas também a gente tem aquela consolação de quando a gente está andando na rua, eles vêm e falam, irmã, eu saí da rua. Agora eu estou construindo uma família, eu consegui meu lugarzinho, né? É uma consolação para a gente. Um dia eu estava caminhando na rua, parou um táxi. Oh, irmã, eu comi muita sopa aí na sua casa, né? Então a gente fica feliz, porque às vezes, já é a terceira vez que eu moro ali. Eu morei de 2003 até 2002, 2003. Depois eu voltei em 2013 e saí em 2019. Agora eu voltei em 2022. Eu amo trabalhar com eles, porque é importante, a gente fica conhecendo a história deles. Nós saímos na rua para visitar, e antigamente, antes da pandemia, tinha banho na nossa casa. É onde eles entravam, não? Enquanto eles estavam esperando, porque era só 3 chuveiros, né? Então, enquanto eles estavam esperando, a gente fazia um diálogo, ou rezava, fazia uma oração, fazia a leitura do dia, e aí depois a gente conversava. Eu tive uma experiência, não, que quando eu estava conversando com eles, eu rezei o Pai Nosso, e veio para mim a inspiração de explicar o Pai Nosso, né? Cada passo do Pai Nosso, não? E aí, quando eu vi um rapaz que ele estava chorando, né? E enquanto isso, os meninos ele estava ficando por último. Quando ele estava o último, eu fui conversar com ele. Aí ele falou assim, irmã, é muito difícil perdoar. Porque eu quando eu converso com eles, eu falo muito do perdão. Porque a maioria mesmo, eles trazem muita dor, muito rancores no coração, né? Então eu falo muito do perdão, não de perdoar, não de perdoar. Só com a graça de Deus. Sozinho a gente não consegue. E aí foi quando eu falei assim, meu filho, mas por quê? Ai, mãe, eu não consigo perdoar meu pai. Ele está morto, e eu tenho certeza que ele está no inferno. Ele falou desse jeito. Mas se eu pudesse ir no inferno, eu ia lá e matava ele. Entendeu? Ele falando desse jeito. Aí, por quê? Porque foi um pai que abusou dele, bateu na mãe, né? Então ele falou assim, mano, eu não consigo. Eu vi que ele estava um pouco preocupado, porque a maioria dos nossos meninos, dos nossos irmãozinhos de rua, por causa da droga, por causa da bebida,
a mente, ela vai morrendo, a célula não vai, ela no final ficam dementes, não? E a gente vê isso. E eu falei assim, meu Deus, pensei comigo assim, meu Deus, só o Senhor que pode tocar nesse coração, nessa alma, não? Porque é só com minha oração, meu sacrifício, que eu posso fazer por ele. Porque eu fiquei assim, não? Oh, meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Não? Mas toda vez eu lembro dele, eu rezo por ele, não? Porque um dia ele consiga ter aquela paz do perdão, que só a paz é o perdão que traz a paz no nosso coração, não é verdade? É isso. E uma coisa que a irmã sempre fala, com toda razão e marca sempre, essa é a grande diferença entre uma obra de caridade e um assistencialismo. Não é isso. Porque se vê o ser humano como um todo, a gente vê o reino de Deus crescendo lá onde a gente está. Mas se a gente não sai da própria medida em direção ao outro, nada acontece, né? Fica sempre no mundo das ideias. E as ideias são aquelas que a gente controla, ou que acha que controla, dentro de uma realidade que cada vez fica menor. Então, é importante, é isso que eu digo, a nossa caritativa é muito mais para nós do que para eles, porque, sinceramente, a gente não faz nada, mas a gente se coloca junto e vê uma comunhão acontecer. E isso é o grande milagre dessa transformação que acontece em cada um de nós. Então, eu convido vocês a refletirem realmente sobre isso, sobre esse papel da caridade na nossa vida, de uma forma humana, né? Não de uma forma sentimental, porque isso faz a diferença e faz a gente descobrir quem é. Então, eu acho que com isso já deu o nosso tempo, irmã, menos que a senhora queira falar. Não, só é uma experiência, fazer a experiência de, por exemplo, quer nos ajudar a vir servir, vem, porque é tão bom, precisa pôr uma farinha no prato deles, não? Dar um copo de água, né? Faz diferença. Porque muitos nossos benfeitores, quando eles ligam para nós, irmã, o que você quer de doação, né? O que você precisa, o que está precisando, né? Eu sempre convido para vir na nossa casa, vem me ajudar aqui, né? Porque é corpo a corpo, né? E eu vou contar só essa última, vou fechar com isso daí. Eu lembro um livro da Madre, um padre que estava falando sobre a Madre, e ele conta, não? Que a Madre ela foi convidada para fazer uma palestra sobre a fome lá em Delhi, não? E quando ela estava indo, não, para o local da palestra, não, um lugar chique e tudo, mas lá é assim, é como aqui no Rio, né? Os pobres estão tudo em qualquer lugar, né? E na porta do local onde ela ia entrar para fazer a palestra, tinha uma pessoa lá, deitada, com fome, morrendo de fome, não? A irmã falou assim, a Madre falou que ela viu a expressão da fome naquele rosto, né? O que ela fez? Ela não entrou. Ela parou com as irmãs, que tinha umas irmãs que estavam com ela, o padre também, pegou esse homem, pôs na ambulância, né? Que nós temos uma ambulância, e levou para casa, não? E as irmãs, eu estou preocupada, que não vai chegar a hora, não. E levou, deixou lá os cuidados das irmãs lá, e depois foi lá para fazer a palestra. O padre pensando que ela ia falar, né? Olha, eu mandei uma pessoa pobre lá na porta, né? E aí o padre ficou, ela não falou nada, ela falou falou lá, e quando saiu, ela não falou nada. Mas o padre entendeu que ela queria dar uma lição para as irmãs também, né? Foi uma lição para o padre e para as irmãs também, né? Que não é falar, mas é agir, não? E não adiantava ela ir falar, olha, eu encontrei um homem aqui na porta de vocês, não? Mas é o que ela queria dar a lição para as irmãs, é no momento que a gente tem que agir, não deixar depois que o Dao aparece lá e vem atender, já poderia estar morrendo de fome, né? Morreu de fome.
Então é assim, corpo a corpo, não? É realmente tocar. Não? Podemos rezar o anjo? O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Oremos. Derramai a Deus a vossa graça em nossos corações, para, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Filho do Espírito Santo. Venha, Santo Espírito. Agora a Marta vai cantar para a gente. Vamos cantar Romaninha. Nós cantamos. É de sonho e de pó, o destino do sol, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou de nó, dessa vida comprida a sol. Solta e pira, fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escuridão da minha vida. Solta e pira, fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha Escura e funda o em da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Solta e pira, fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha Escura e funda o bem da minha vida. Solta e pira, fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o bem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desalentos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Solta e pira, fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha Escura e funda o trem da minha vida. Solta e pira, fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina Ilumina escura e funda o trem da
Vem, Santo Espírito. Vem, Muito obrigada a todos.